Estou tão preso a ti, Senhor. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Então, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Nós te celebramos com palmas. Aleluia. Amém. Agora você cumprimenta ele, abraça ele, dá paz do Senhor para seu irmão. Vem, vá até ele, fale com ele. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês aqui o livro de Salmos, Salmo 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo, e alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembra-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e o som de buzinas. Exaltai perante o Senhor, que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, e os rios batam palmas. Amém? Louvado seja Deus. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, exaltamos o teu nome e te glorificamos na beleza da tua santidade, Senhor, porque tu é bom, a tua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade é de geração em geração. E nesta noite, Senhor, levantamos neste lugar um altar de adoração a ti e te dizemos: fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Habita entre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Vazio, quebrado, me prostrarei. Enche-me com tua graça. Aleluia! Vazio, quebrado, me prostrarei. Enche-me com tua graça. O vazio, quebrado, me prostrarei. Enche-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim, boa vida outra vez. Estou vazio, venha e encha
Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Senhor, sem nada poderei fazer, meu amigo, sem você.
tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com a glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito o teu rio de vida sinto o teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Aonde eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou ver se eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida deixa teu rio fluir. Existe um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não seremos deixa o teu rio fluir aqui. Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tu és. Deixa as tuas águas correrem aqui. Quero
mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, diga, perca o brilho, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que diga o desejo de te adorar. Levante as mãos e chame, então vem. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, Deus jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Diga, perca o brilho. Deixa o canto virar e canta o desejo de te adorar. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser o teu bom perfume, primeira essência, o teu jardim. Então vem, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser o teu bom perfume, primeira essência, Deus jardim particular. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser
meu jardim batido. Se passam os anos e eu não posso deixar de amar. Ainda é doce meus lábios teu nome. Glória a ti, Senhor. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce meus lábios teu nome. Nós cantamos ao Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei Filho. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, do Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, do Filho. De prazer, Cristo, eu quero conhecer. Abre suas mãos e cante Cristo, Cristo, beleza de Deus, Filho, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer.
Levante a sua voz, o seu coração e cante. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada. Vamos os olhares se voltando para Jesus e cantando ao Espírito. Povo de Deus, paz seja convosco. Amém. Amém. Você está aqui, dá uma olhadinha aqui para mim, deixa eu ver que você está me ouvindo, você está aqui. Amém? Você está aqui? Amém. Dá uma olhadinha aqui para mim, pede para o irmão olhar para canto nenhum agora, não sei para a palavra. Sacode essa pessoa que está do seu lado e diz: irmão, agora é a hora do culto, presta atenção. Amém? Você sabia que esse é um dos momentos mais importantes do culto? É sério, olha aqui para mim. Esse é um dos momentos que o diabo mais investe contra a tua vida, é agora. E perceba que quando isso acontece no meio do culto, surge tanta coisa inesperada. É desejo de olhar para o lado, é alguém te chamando, é algum comentário. Vou ser muito sincero com vocês, eu sou extremamente incomodado em sentar do lado de pessoas que conversam no grupo. Pessoas que elas poderiam aproveitar um momento de liberação de Deus como esse, né? Um louvor desse, uma atmosfera dessa, uma presença dessa. E elas estão olhando para quem está dançando, quem está cantando, quem está isso, quem está aquilo. E o que elas não sabem é que, além delas estarem sendo roubadas, elas ainda estão sendo uma ferramenta de prejuízo na vida da pessoa que está do lado. Então, é muito importante para a sua vida, irmão, que tudo dentro do culto seja liberado na sua vida. Desde um abraço, desde uma boa noite, desde uma saudação, tudo no culto aqui é para que a sua vida de alguma maneira seja tocada pelo Senhor. Amém? E às vezes nós pensamos que a reverência dentro do culto ela tem somente a ver em a gente não xingar palavrão, não falar besteira. Mas, irmãos, uma das maiores irreverências praticadas pelo povo de Deus é a falta de atenção. Eu não preciso que você me responda, amém? Mas, se quiser me responder, vai me ajudar muito. Você permanece falando com quem não te dá atenção? Você acha que Deus, sendo quem Ele é, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis,
Você acha que Deus, Ele vai permanecer em um ambiente onde Ele não é reverenciado, onde a sua atenção não é devida a Ele? Amém? Eu queria muito que você, a partir de hoje, se permitisse ser ministrado. Eu tenho muitas lições para a minha vida que me ensinam muito. Me lembro que um dia eu estava dentro de um carro com Sana e estava rolando um meme de um negócio espiritual, um meme de línguas estranhas. E, gente, para mim aquilo era algo normal. Eu achei aquilo engraçado, eu chamei Sana e disse: olha para aqui, Sana, que negócio. Sana olhou para minha cara e fez: irmão, isso aqui está banalizando uma obra do Espírito Santo. Naquele momento eu ainda dei risada, um pouco desconfortável, mas quando eu fui para minha casa, eu parei para pensar e vi que aquela exortação que Sana fez na minha vida teve todo sentido, porque eu sou de uma geração, irmãos, que por muitas vezes, quando a gente ia para o monte orar, a gente não subia o monte sem orar embaixo antes do monte, porque a gente sabia que pecou durante o dia, e a questão não está no pecado. Amém? Quem aqui não pecou hoje? Levanta a mão. A questão está na nossa falta de reverência, porque todos aqui precisamos de perdão, precisamos de cura, precisamos de restauração e precisamos do favor de Deus. Amém? Aí você está num ambiente como esse, irmão, que você pode estar aí pulando para Jesus, dançando, cantando para Ele, e você está assim, eu chamando o irmãozinho do lado: por favor, não faz isso não, porque você é um vaso e os seus comportamentos determinam quem está te usando. Amém? Eu nunca mais eu queria te pedir hoje, cause prejuízo na vida de quem está do seu lado. Nunca mais. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 6. Quem achou diz amém. Amém. Gálatas 6:6. O texto diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, quem está sendo instruído aqui na palavra? O texto diz assim: reparta todas as coisas que possui com aquele que o instrui. Fala a verdade, estamos muito distantes disso, sim ou não? Estamos muito distantes de se tornar cristãos que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu pode ser repartido com a vida de outras pessoas. Esses dias o pastor Lio estava aqui pregando e ele lembrando de coisas de 14 anos atrás. Ele já tem 14 anos congregando aqui com a pastora Estela. E ele lembrando de um hábito que eu tenho, porque todos os irmãos que eu tenho aqui na igreja, que estão vivendo por fé, e esses irmãos caminham do meu lado, se eu for numa loja comprar uma peça de roupa, eu compro uma para mim e outra para o irmão que eu sei que está vivendo por fé. Eu fui para os Estados Unidos ano passado e, gente, o que eu comprei de camisa foi muita camisa, mas essas camisas, a maioria delas foi tudo para semear na vida de alguns irmãos aqui dentro da igreja. Porque eu entendo que se de alguma maneira eu estou sendo instruído pela vida de alguém e alguém tem repartido alguma coisa de bom na minha vida, eu não posso correr o risco de ser alguém que recebe tanto de Deus e se tornar egoísta com aquilo que eu tenho.
Então está aqui nas escrituras, sim ou não? Sim ou não? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, se faça participante de todas as coisas com aquele que eu instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele... Agora, irmão, você já observou uma coisa? Você está aqui, a gente é perito em usar esse texto para tentar fazer julgamento precipitado do pecado de alguém. Porque o que tem de pessoas que usam esse texto dizendo que o homem plantar isso, o homem vai colher. Mas, irmãos, esse texto, quando ele fala aqui, ele está falando de recursos. Ele está falando da única coisa que, quando fala desse assunto, há um duelo no seu coração. Agora me pergunta por quê? Porque a oferta fala de vida. Todas as vezes que você sai para trabalhar, é a sua vida que está sendo gasta no trabalho. A oferta fala de vida. Teu recurso fala de vida. Todas as vezes que alguém se levantou diante de Deus e ofertas eram colocadas diante do Senhor, ofertas que eram trazidas desde a lei mosaica, eram trazidas vida do altar. Eram trazidas vida. Independente do que acontecia, boi, ovelha, cabra, animais, era algo que custava. E nessa noite nós estamos entendendo que aquilo que nós plantamos, nós também semeamos. Vocês estão aí? Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no colherá onde? Agora, irmão, dinheiro é espiritual, sim ou não? Agora olha aqui para mim, que eu conheço de pessoas, irmãos, que um dia eles não tinham nada, que no dia em que Deus entregou alguma coisa a essas pessoas, se Jesus voltasse aqui agora, se Jesus cumprisse o plano da sua vinda aqui hoje, essas pessoas não sumiriam, porque o que elas adquiriam se tornou uma semeadura e uma colheita carnal, porque o que elas adquiriam são recursos e vidas que Deus não pode acessar o que elas têm. E sinceramente eu queria declarar isso para vocês publicamente, que se algum dia Deus vê que Ele vai me dar algum recurso, e esse recurso é para que eu me torne avarento, para que Deus não possa acessar o meu dinheiro, que Deus não me dê. Que Deus não me dê. Todos os dias, se tem uma coisa que eu peço para o Espírito Santo, é sabedoria para que os recursos que Ele tem me dado possam ser usados em coisas eternas. E desculpa eu te dizer, amém? Vai te frustrar, mas você é eterno. Recursos, ele existe para que você semeie na vida um do outro, para que você plante, para que você colha, para que você seja um instrumento de Deus de semeadura. Recursos é para isso. Recursos não é para que você se torne alguém avarento. Recursos não é para que você se torne alguém preso àquilo que Deus te deu, mas recurso é para que você continue plantando. E aquilo que a Bíblia diz e deixa claro, que não se engane, Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele se fará. Porque o que semeia na carne, colherá o quê? Irmãos, o que tem de pessoas que nesses dias eles estão com as suas vidas corrompidas, porque o que eles adquiriram foi só para semear na carne. O que eles adquiriram foi só para se tornar avarento. E hoje essas pessoas, elas não conseguem prestar um culto a Deus na sua totalidade, porque elas estão presas nas suas finanças.
são pessoas que não conseguem ser dizimistas fiéis, são pessoas que não conseguem primiciar, são pessoas que não conseguem ofertar, são pessoas que não conseguem ser generosas nem na vida das pessoas que estão do lado delas. Porque quantas pessoas eu não conheço, gente, que são gente que adquiriu tanto recurso, irmão, no dia que você bate na porta dela dizendo assim, ó, a gente está arrecadando umas doações aqui para dar o irmão fulano de tal que está passando necessidade. O cara pega a roupa mais velha que ele tem e diz que vai abençoar a vida de alguém. Essa pessoa está semeando no espírito ou na carne? Mas a Bíblia diz, irmãos, para aqueles que semeiam no espírito, e pessoas que são movidas pelo espírito, irmãos, são pessoas desprendidas do que tem. A Bíblia diz que colherá. Vocês estão aí? Colherá vida eterna. Colherá vida eterna. Porque aquilo que você tem, irmão, aquilo que você coloca diante de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, a fé da eternidade. A fé da eternidade. A fé da eternidade. Porque a proposta do diabo permanece sempre nele. A proposta do diabo para a tua vida ainda é a mesma. Tudo isso eu te darei, se prostrado perante mim, adorando. Tudo isso eu te darei. Assim como Deus também nos dá para que possamos servir ao reino dele, que tem de pessoas que eles estão adquirindo, mas eles estão prostrados no altar de Mamon, porque Deus não tem acesso ao recurso deles. E eu queria muito orar por sua vida hoje. Queria muito colocar diante de Deus não só a sua oferta, mas a sua vida. Porque oferta fala de vida. Porque se em algum momento o Senhor ele quiser acessar a sua vida em alguma área, você não vai semear na carne. Porque se em algum momento for plano de Deus mudar a sua vida e te dar muito recurso, eu oro para isso. Amém? Para que você tenha muito recurso. Hoje mesmo a gente estava passando e eu sou um sonhador, amém, gente? Amém? Eu sou um Josézinho, eu sou um sonhador. Estava olhando para aquele prédio da Codical e eu digo, já pensou esse prédio na mão da igreja? Aí Yasmin enlouqueceu, é hospital, pai, é creche, é isso, é aquilo. É, Yasmin. Se isso cair na mão da igreja, tem muita coisa para fazer nesse lugar. Mas todas as vezes que Deus quer fazer, gente, Deus levanta o povo dele. É o povo dele. Se acontecer, e eu creio que vai acontecer, Deus entregar algo para a gente nesse centro, irmãos, a gente precisa dar uma resposta para o povo. Não é só como uma igreja que vai para o centro, não. A gente precisa dar uma resposta para o povo, que nós somos um povo desprendido de dinheiro. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus vai usar a sua vida. Amém? Senhor, eu quero orar pela vida dos seus filhos. Nos colocamos diante do Senhor, Deus. Quem somos, Pai, antes do nosso recurso? A Tua palavra nos mostra claramente que naquele dia em que duas ofertas estavam sendo trazidas diante do Senhor, a de Caim e de Abel, a palavra do Senhor diz que o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta, porque aquela oferta falava da vida de Abel, mas o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus, nós não queremos mais ser um povo que a nossa vida será rejeitada no momento da oferta. Porque quantas pessoas estão aqui, Pai, que no momento da oferta
no momento dos seus dízimos, a vida dessas pessoas não estão sendo colocadas diante do Senhor. Porque em algum momento, Pai, o que elas adquiriram lhes tornou, Pai, um povo avarento, preso. Nós queremos quebrar, Senhor, essa maldição na noite de hoje e pedir ao Espírito Santo de Deus que Tu convença os Seus filhos de que recurso fala da vida deles, da gratidão deles, do temor deles diante do Senhor. Nós abençoamos a vida do Seu povo, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem ofertar, vem denunciar, vem mostrar. Pastor Pedro. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada dízimo, cada oferta, cada semente, e pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que nosso coração ficou preso àquilo que foi o Seu mesmo que nos deu, Pai. Leva um lugar de compreensão que tudo que o Senhor nos dá é para melhorar o nosso serviço ao Senhor, para melhorar o nosso coração diante do Senhor. Essa noite, essa palavra possa encontrar um espaço em nós, fazer morada e produzir frutos, Senhor, digno do arrependimento. Nós nos colocamos mais uma vez à Sua disposição, com a certeza de que Tu é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos e pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. É bem verdade, o Senhor vai prosperar muita gente aqui dentro dessa casa, Pai. O Senhor vai levantar mantenedores aqui, Senhor, improváveis, Pai, para coisas grandes. Nós nos apossamos pela fé de todos os projetos que o Senhor deu para esse lugar. E se o Senhor deu o projeto, o Senhor também dará o recurso. E é nisso que nós confiamos, Pai. Tudo isso para a glória do Teu santo nome. Essa oração nós fazemos em nome deste homem que está sentado à sua direita, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Amém. Amém e amém. Vocês estão bem, gente? Estão em paz? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, deixasse ela aberta enquanto eu pavimento uma estrada aqui para caminhar. E Salmo de número 46, e versos 10 e verso 11. Confesso a você que quando eu recebi a oportunidade de me trazer uma mensagem nessa noite, eu estava orando, estava dizendo ao Senhor que não queria subir no santo altar da igreja hoje, confiando em nenhuma das minhas habilidades, nem em nenhum de meu tipo de conhecimento ou informação. E que eu queria que o Senhor me desse uma direção para falar para o povo dele, algo que fosse pontual, que fosse direto no coração dele, não fosse nada montado por mim, nem tampouco eu confiasse em qualquer tipo de estratégia, mas que eu tivesse completamente dependente de uma palavra de Deus. E acredito piamente que eu vou compartilhar com você, eu recebi do Senhor, ou como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu recebi do Senhor também vos dou nessa noite. Mas antes da gente entrar no texto e com a misericórdia e bondade de Deus discorrer por ele, pedindo graça ao Senhor para que venha com unção e favor sobre nós aqui, eu acredito que a maior dificuldade que nós temos como igreja nesse tempo é aquietar e confiar. É o que eu acredito, pastor. Eu não estou dizendo que Deus mandou eu dizer isso para ninguém. É um entendimento que eu tenho que a maior dificuldade que nós temos como crente nesses dias é aquietar e confiar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque estamos rodeados de soluções rápidas. Nós estamos cercados de coisas que nos trazem respostas instantâneas, sem esforço, sem trabalho, sem suor, sem muitas lágrimas. E isso, de certa forma, vai roubando de nós a confiança em Deus. Isso, de certa forma, vai dando um aval à força do nosso braço, e a gente vai começando a confiar nas nossas estratégias, a gente vai começando a confiar na nossa matemática. E outro dia desse o Senhor tinha falado comigo enquanto eu orava por algumas coisas que carece de recurso para fazer, e o Espírito de Deus me deu uma repreensão e me disse assim: não seja matemático, seja profético.
O matemático calcula, o profético se aposta. Então eu liberei uma palavra de fé sobre a situação, e aos poucos eu estou vendo algumas coisas, por mais que pareçam pequenas, ganhando forma. Afinal de contas, nós aprendemos que aquilo que já nasce grande é filho de monstro. Então Deus está tendo nesses dias, talvez, que deixar com que alguns de nós quebremos a cara primeiro. É como se Deus não tivesse abandonado, mas é como se Ele tivesse deixado quebrar a cara primeiro, chorar primeiro, sofrer primeiro, orar primeiro, se arrepender primeiro, pensar primeiro, para depois Ele dizer assim: eu só estava esperando você ficar quieto para eu fazer alguma coisa. Porque de certa forma, irmãos, as respostas rápidas, elas tiram de nós a perseverança. As respostas rápidas tiram de nós a paciência. As respostas rápidas tiram de nós a confiança. Afinal de contas, o que é mais demorado? Fazer uma feijoada ou pedir um sanduíche no iFood? Mas o que dá mais sustância, a feijoada ou o sanduíche? É por isso que nesses dias nós precisamos entender o princípio que Daniel entendeu dentro da Babilônia. Eu não estou trabalhando por algo rápido, eu estou trabalhando por algo que me dá sustância. E quando os homens chegaram para ver Daniel, e os outros disseram assim: Daniel é mais robusto do que os outros. Por quê? Ele não decidiu comer coisas rápidas e fáceis. Ele decidiu se manter em uma alimentação que, por mais que parecesse difícil, é algo que está lhe dando sustância, é algo que está lhe dando força, é algo que está lhe fazendo confiar no Senhor, porque ele sabe que a qualquer momento o Deus dele vai agir em favor dele. Então essas soluções rápidas, elas meio que estão fazendo com que nós viremos crentes de coisas de 30 segundos. É vídeo de 30 segundos, é áudio de 30 segundos, orações de 30 segundos, mensagens de 30 segundos, porque queremos respostas de 30 segundos. Mas a Escritura diz que se nós quisermos experimentar daquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E eu tenho compreendido, irmãos, que por mais que pareça simples, quietude não é algo fácil. Quietude é algo que precisa ser depositado em alguém que está em movimento. Quietude é algo que precisa ser depositado em alguém que está perdendo o controle. E quer que eu te dê uma péssima notícia? É bom que você perca o controle, porque assim você experimenta de Deus controlando sua vida de novo. Tem coisas que é bom que saiam das nossas mãos. Tem coisa que é bom que saia da nossa matemática. Tem coisa que é bom que fuja da fatura que a gente já está acostumado a pagar. Tem coisa que é bom que o recurso do mês não bata na conta exata. Porque aí a gente olha em volta e percebe: estou perdido agora. Porque o meu carro na terra que deu certo, mas daqui para frente não dá mais. Porque é Deus dizendo: aquieta, fica na tua, eu vou te mostrar que eu sou Deus. E por mais que pareça difícil, fica quieto. Diga para o seu irmão o seguinte: se nessa noite você não aprender a ficar quieto, você vai ter que ser paralisado por Deus. E o tema da minha leve e breve mensagem é: fique quieto, não se mova, Deus vai agir. Vira para o irmão e diz assim: fique quieto, não se mova, Deus vai agir. Diz assim: eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas se tu ficar quieto, tu vai ver Ele agir. Aleluia! 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 Salmo 46, versos 10 e 11 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, diz o Senhor. Sou exaltado na terra, diz o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Eu confesso a vocês que para alguém como eu, que é hiperativo, eu acho que até eu dormindo eu corro, né? Ficar quieto é uma grande dificuldade para mim. Vocês sabem o testemunho do Covid, que eu não consegui ficar quieto. Peguei uma moto para fugir, a moto quebrou e eu fiquei à toa.
Ainda bem que naquela época tinha um escudeiro para trazer até em casa. Mas a maior dificuldade, eu acredito que não é só a minha, é de muitos cristãos nesses dias. É voltar a ficar quieto e confiar em Deus. Porque Deus foi nos dando recursos, eu acho que foi de propósito, irmão. Eu acho que Deus foi nos dando abertura, nos dando crédito, e eu acho que foi de propósito. Porque quando nós não tínhamos a abertura que nós temos hoje, nós ficávamos quietos com mais facilidade. Nós esperávamos com mais facilidade. Nós confiávamos com mais facilidade. E hoje parece que quando a abertura que Deus nos deu, ela fez com que nossos olhos saíssem um pouco da confiança no Senhor e se voltassem para a nossa matemática. E parece que o nosso cálculo hoje já vem de um mês antecedente. E aí Deus, que é estrategista em fazer pegadinha, no meio do caminho, Ele sempre coloca uma pedra para a gente tropeçar. Ou como diz a Escritura, o próprio Jesus disse assim: essa aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, é a pedra de esquina, a pedra de edificação. Aquele que se lançar sobre essa pedra será edificado, mas aquele a quem essa pedra se lançar sobre, esse se tornará pó. E talvez o nosso problema hoje não é mais se lançar sobre a pedra, é se lançar e ficar lá esperando a pedra fazer alguma coisa. Porque uma coisa, irmãos, nós temos em comum: falta de paciência. A nossa falta de paciência é tão grande que nós só escutamos o áudio na velocidade 2. A nossa falta de paciência é tão grande que nós assistimos um vídeo na velocidade 2. E a gente se esquece que Deus é um Deus detalhista. E de tão detalhista que Deus é, Ele disse para o filho dele avisar: avise para os homens não tirar uma vírgula da Escritura. Por quê? Porque a pressa é inimiga dos detalhes. E se você tentar fazer com velocidade o que Deus quer fazer processualmente, você pode tropeçar e cair num precipício, porque a velocidade vai te fazer tropeçar em pequenas coisas. Eu ando na estrada de Valença toda semana. Eu acho que se eu bater a primeira no carro e soltar o volante, o resto ele resolve. Vai chegar no Orobó. E tem um bendito de um buraco que eu passei por ele 300 vezes a 80 por hora. E não me aconteceu nada, porque dava tempo de desviar. Um dia de noite, 20% a mais da velocidade, eu esqueci dele. Arrebentei a roda do carro, estourou um pneu. Quando passou o tempo, a gente sempre questiona: eu estou fazendo obra, rapaz. Hoje eu não podia ter desviado do buraco. O Senhor falou comigo: se você tivesse andado na velocidade tranquila de sempre, esse prejuízo teria sido evitado. O que promoveu o prejuízo, Plínio, não foi o obstáculo, foi sua falta de paciência. Porque para onde você ia, você chegaria a 80, chegaria a 60, chegaria até a menos disso. Mas a tua precipitação em querer chegar te gerou um prejuízo. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que a falta de paciência em esperar Deus fazer alguma coisa tem sido o grande prejuízo na sua vida. Quando o nosso cartão de crédito só tinha 300 reais de limite, eu não confiava nele. Afinal, ele só tinha 300 reais de limite. E aí Deus fez uma pegadinha, colocou o limite para 3 mil, para 13 mil, se bem que o 13 não é um número muito bom. Depois para 20, depois para 30. E aí a nossa soma já começou a ser feita não mais na confiança em Deus, mas no limite do cartão. Aí Deus fez assim: anjos, não se metam, deixa ele correr com o cartão. Por quê? Ele chega lá na frente. O que poderia ter feito aqui, ele vai ter que esperar chegar até lá agora para viver. Porque a falta de pressa, de paciência, tirou ele do lugar da promessa e o lançou no lugar da precipitação. Eu não estou te falando isso a partir de você. Eu estou falando isso para você a partir de mim. Porque se eu não escuto os homens de Deus, Deus falando na boca desses homens de Deus,
A precipitação também teria tomado conta de mim há dias atrás. E a precipitação chegou e a gente, lá na roça tem um ditado que diz assim: a linha só serve por causa do trem, e a aranha come do que desce. O pobre, quando sobe ou desce, ele só se vale do que tem. Então, quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, que eu vi a situação apertada, eu olhei para o carro e disse assim: a resposta é tua. Eu vou te vender. Mas como eu não faço nada sem tomar conselho, irmão, eu fui tomar conselho com que eu ouvi Deus com mais clareza do que eu, porque o meu ouvido é meio ruim. E o homem de Deus disse assim: fica na tua. Quem planta colhe. Para mim foi suficiente. Em um ambiente de quietude, aonde não estava com expectativa em absolutamente nada, uma voz se levanta e diz assim: por que a gente não faz isso na vida dele hoje para honrar? Outro diz que a gente faz isso, outro diz que a gente faz aquilo. Depois de tudo feito, uma outra pessoa na direção de Deus diz assim: pastor, eu estava pensando no seguinte, eu tenho uma ideia para te dar. Vamos resolver aqueles problemas sem precisar ter prejuízo nenhum. Tu faz isso, que eu faço isso, e as coisas vão acontecer. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, o Senhor fez assim: já pensou se tu faz igual Esaú e tu pega a tua promessa e troca ela para saciar a tua necessidade? Teu problema não resolvia e o que era teu tinha ido embora. Sabe o que é que eu quero te dizer? Que tu tentou fazer do teu jeito e o problema não resolveu, e o que tu tinha como segurança tu não tem mais. Tu tentou fazer do teu jeito, e aqui agora eu entro em autoridade e temor do Espírito para dizer que Deus está falando com alguém que está dizendo assim: ó, fez do seu jeito, o prejuízo aumentou e você está desesperado. E sabe qual é o problema do desespero? É o problema do desespero é que ele não deixa a gente ouvir o Senhor. O problema do desespero é que ele não deixa a gente ouvir o Senhor. O desespero de Marta é organizar a casa. Jesus não repreendeu a organização. Jesus repreendeu o desespero e disse: Marta, calma, fica quieta. Por quê? Deus está aqui, Marta, fica quieta. Maria entendeu. E o desespero de Maria foi um só. O que eu vou resolver mais? Se quem resolve já chegou, deixa eu sentar e ouvir o que ele tem para dizer. E talvez o que está acontecendo com muitos de nós, irmão, sabe o que é? Nós perdemos a direção daquilo que Deus veio falando e fazendo, e hoje nós estamos caminhando em nome dele, mas sem ele nos direcionando. Porque é muito fácil usar o nome do Senhor. O difícil é entender se realmente o Senhor está naquela direção conosco. Se Moisés, por um detalhe, ele fica de fora do que ele correu atrás por tantos anos, e era um detalhe simples. Qual simples detalhe? A rocha era a mesma, a vara na mão dele também era a mesma, era a direção que era outra. Em outras palavras, era Deus dizendo: você é o mesmo homem, a tua força é a mesma, a tua autoridade é a mesma, só presta atenção na direção que eu estou dando agora, Moisés, porque as coisas não é mais pela tua força, não é mais pela tua fúria. Chega perante a rocha e tenha sensibilidade, fique quieto falando com ela e a água vai fluir. Eu acho que o que a gente precisa de novo é olhos abertos, coração sensível e mente tranquila. Precisamos de olhos abertos, coração sensível, mente tranquila. Correr sem a nuvem é a mesma coisa de tentar vencer uma guerra desarmado.
Em Números capítulo 9, versículos de 15 a 20. Eu estou sendo entendido até aqui, irmãos? Eu confesso a vocês que depois da última reunião de líderes que a gente teve, eu não presto mais para nada. Uma frase tem me atormentado de uma maneira assustadora. Quando o homem de Deus, em cima desse altar, ele diz que todas as decisões e todas as ações que nós tivemos sem a presença de Deus gerou dano na vida de alguém e dano na nossa vida. E essa frase tem me perseguido, me perturbado. Mas por outro lado, ela também tem gerado uma consciência de temor no meu coração muito grande, e eu sou grato a Deus por isso. Mas a Bíblia diz assim, em Números 9, 15, de 15 a 20: no dia em que foi erigido um tabernáculo, a nuvem cobriu a saber a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo numa aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E do lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel também acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel acampavam. E por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e dali também não saíam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, eles também partiam. Em outras palavras, é como se nós tivéssemos a compreensão que as decisões dos filhos de Israel dependiam do movimento da nuvem. Se o Senhor se aquietasse, e a nuvem representava brevemente a presença de Deus os guiando, eles também se aquietavam. Se a nuvem se movesse, eles também se moviam. Mas há um detalhe aqui que era crucial e faria toda a diferença. Fiz que está gostando da minha mensagem, pergunta para mim qual? O grande perigo era quando a nuvem parava, alguém se movimentasse sem a nuvem. Porque todos que se movimentassem sem a nuvem se perdiam. E você já reparou que dentro da igreja há uma crise de identidade que ninguém sabe quem é quem? Um dia quem chegou sendo profeta, hoje é pateta. Um dia quem chegou ouvindo Deus, hoje ouve a sua emoção. Um dia quem disse que Deus falou, hoje não tem certeza mais que foi Deus que falou. Irmão, tudo isso só tem um indicativo. A nuvem parou e você se moveu sem ela. O indicativo aqui é esse. É porque se Deus com o salmo ele diz, pela boca do salmista, fica quieto, é como se ele estivesse dizendo assim: se eu não fizer nada, filho, é sinal de que você também não deve fazer nada. Se eu não me movo, filho, é porque você também não deve se mover. Então o que a nuvem fazia? A nuvem determinava a movimentação. Em outras palavras, era Deus dizendo assim: enquanto vocês estiverem no lugar que eu estou, fiquem tranquilos que está tudo certo. Agora, quando vocês começarem a se mover, sem eu me mover, comecem a se preocupar. E por que a gente percebe essa crise tão grande hoje dentro da igreja? É falta de presença? Não. É gente que saiu do lugar onde Deus não mandou ele sair. Tomou decisão sem Deus mandar ele tomar. E eu tenho aprendido que quem faz sem Deus mandar fazer, tem que resolver sem Deus descer para ajudar. Quer uma prova disso? Moisés subiu e Deus escreveu. Moisés desceu e quebrou. Deus disse: agora suba você e escreva como estava nas primeiras. Por quê? Porque você se moveu sem eu mandar. Eu mandei você descer e resolver o problema do povo. Eu não mandei você quebrar o mandamento. Eu não mandei você quebrar o mandamento, Moisés. Se você tivesse resolvido o problema do povo e ficado quieto, as tábuas primeiras estavam ainda nas suas mãos. Há uma crise entre os sábios rabínicos em algumas coisas escritas na segunda tábua, porque ele diz assim: quem nos garante que está nela a perfeição da primeira? Em outras palavras, sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, que quando nós saímos da direção de Deus e andamos sem a nuvem, quando a gente volta e diz que agora está na direção de Deus, nós geramos dúvida naquele que nos ouve, porque se saímos da primeira vez, quem nos garante que não saímos na segunda?
representa essa coluna não se mover. Diga para seu irmão assim: irmão, houve um tempo que dava até para fazer movimento involuntário, mas essa estação só dá para sair se a nuvem mandar sair. E hoje nós entendemos que a nuvem está sendo representada pela palavra de Deus. Hoje o que representa a nuvem dentro da igreja é a palavra de Deus. São as direções da Torá que diz quem vai, quem fica, quem sai, quem entra. E o grande problema não é quem está indo e quem está ficando. O grande problema é quem está indo sem Deus e ficando quando Deus está mandando sair. Mas há um bom conselho ainda nessa noite: aquietai-vos, fica quieto. Pastor, mas o lugar onde eu parei é perigoso. É melhor um lugar perigoso com Deus do que um lugar tranquilo sem Ele. A prova disso é onde que estava Jonas. Se você ler o segundo livro dos Reis, você vai ver Deus chamando Jonas, filho de Amitai. Uma época em que os profetas estavam se perdendo, Deus encontrou Jonas. Porque o problema ali não era o que Deus ia falar. Jonas estava quieto na presença de Deus. Mas em outra estação, quando Deus procura Jonas, Jonas agora resolve se movimentar do jeito dele. E quem se movimenta de seu jeito, a tempestade o reposiciona. Porque o que a tempestade fez, por mais que nós digamos que a tempestade abalou o barco, sim, ela abalou o barco, mas reposicionou o profeta. Em outras palavras, é Deus dizendo assim: eu estou abalando o que você confia para reposicionar você. Eu estou abalando sua segurança, sua estabilidade, sua confiança, seus recursos, suas amizades. Para que Deus? Para você se aquietar e saber quem é o seu Deus. O abalo em Jonas, na embarcação, jogou Jonas aonde? De volta no que Deus queria para ele. Agora a pergunta que eu faço é: precisava fugir para tão longe? Então eu te faço a mesma pergunta: precisava fazer tanta besteira para parar agora para ouvir Deus? Não precisava. Não precisava. Não precisava chegar ao ponto que chegou. Não precisava doer o tanto que doeu. Não precisava perder o tanto de coisa que perdeu. Não precisava ouvir o tanto de coisa que ouviu. Não precisava também dizer o tanto de coisa que disse. Mas já reparou que quando a gente não espera em Deus, a gente já gosta de dizer para poder manter a nossa autoridade fajuta, protegida. Mas eu aprendi com a Escritura que todo mundo que se defende diante de Deus, Deus não o defende diante dos homens. Jesus se coloca diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos dizer assim: sabia que eu tenho autoridade para te soltar? Jesus disse: eu sei, porque a tua autoridade veio de cima. Em outras palavras, eu reconheço a tua, mas tu toma cuidado, quem te deu é bem maior do que tu. E logo depois o narrador diz assim: e Pilatos se admirou do seu silêncio. Jesus tinha aprendido com o Pai que a quietude é a melhor resposta para problemas que você não tem a capacidade de resolver. Eu marco essa charada na seguinte questão: Jesus ficou quieto e Pilatos ficou falando. Pilatos está vivo ou morto? E Jesus está vivo ou morto? A quietude gera vida em você, mas falar demais, tentar agir do teu jeito, a morte é certa para você também. As movimentações involuntárias são inimigas da palavra de fé que Deus liberou sobre a nossa vida. Por quê, pastor? Porque movimentos involuntários também geram ações involuntárias, que promovem reações involuntárias, que vai nos fazer procurar respostas desnecessárias. Tem coisa que você não precisa responder, Deus falará por ti. Ato de justiça é crer, ato de fé é esperar. Porque a Escritura diz, Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Eu não sei no que você está crendo, mas se você estiver crendo calado, acontece. Por que acontece? Porque Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado no meio de vós. Consciência de quietude. Você já reparou que a gente só não tem quietude para as coisas que Deus manda, mas para as nossas vontades a gente tem quietude? Você já reparou? O mundo hoje quer que a gente faça as coisas em tempo recorde, mas Deus quer que
façamos as coisas no tempo da palavra. Posso me fazer uma pergunta? Qual foi a palavra que Deus mandou você esperar? Mas essa não é a pergunta mais difícil. A pergunta mais difícil é essa de agora. E você continua esperando? Pelos movimentos faciais, pelas expressões de sobrancelha, pelos piscar de olhos e balbuciar de lábios, eu acho que alguns agiram precipitadamente, só veio perceber hoje, quando Deus usou esse jumentinho aqui em cima do altar. Mas eu posso te falar uma coisa? Para agora. Para agora. Eu sei que você já calculou. Eu sei que você já marcou como fazer. Mas eu posso te dar um conselho? Se não deu certo até aí, tu acha que daí pra frente vai dar? O pior movimento não é a precipitação que te lança passos à frente. O pior movimento é a precipitação que te lança passos atrás. Como assim, pastor? O que foi que Paulo, nos Hebreus capítulo 10, acredita-se ter sido Paulo, ele escreve dizendo que o justo vive pelo quê? E o que é a fé? A certeza do que se espera e a plena convicção daquilo que se crê. Então fé é paciência. E eu posso te falar uma coisa que parece uma heresia, mas não é. A ausência da fé não é pecado, mas uma fé fingida é. Pastor, a ausência de fé não é pecado? Não é pecado. O homem se apresenta diante de Jesus como um filho que o demônio pegava, lançava na água e lançava no fogo. Quem lembra disso aqui? Os discípulos foram na frente, não conseguiram expulsar. Eles voltam frustrados. O homem se encontra com Jesus e diz: mestre, liberta meu filho, cura meu filho, porque pediu aos teus discípulos e eles não puderam fazer isso. Os discípulos tristes veem Jesus fazer aquilo. Do outro lado, os fariseus que eram contrários à doutrina de Jesus disseram assim: ele expulsa o Beelzebul pelo poder do próprio Beelzebul. Aí Jesus vira para o pai do menino antes de fazer o ato e pergunta: e tu crê que eu posso fazer? O pai do menino diz assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O que ele estava dizendo para Jesus é: eu esperei, mas eu estava sem fé suficiente. Mas agora que o Senhor chegou, dá para resolver o problema do menino e o problema da minha ausência de fé. E o que foi que aconteceu? Jesus resolveu, mas Jesus virou para os discípulos e disse: incrédulos. E eles perguntam: por que a gente não conseguiu resolver? Ele disse: porque essa casta de demônio, ela não sai senão por meio do jejum e da oração. Virou para os escribas e fariseus e disse assim: se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, os filhos de vocês expulsam pelo poder de quem? Agora eu digo a vocês que se eu expulso pelo poder de Deus, é porque é chegada a voz do reino de Deus. E ouçam: toda blasfêmia no céu e na terra tem perdão. Quem blasfemar contra o Filho tem perdão. Até contra o Pai é possível ter perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão nem aqui e nem na vida vindoura. Tem três grupos aqui, irmão. Tem um que esperou, mas não tinha fé. Tem outro grupo que queria fazer, mas não estava consagrado o suficiente. E tinha outro grupo que nem queria fazer, nem queria ver acontecer, porque o problema era a dureza de coração. E qual dos grupos você está? Do que não se consagra, mas quer ver? Do que tem falta de fé, mas está esperando? Ou daqueles que já é duro de coração mesmo? Porque se o problema for só a falta de fé, Jesus manda dizer para alguém com aquilo que Paulo disse: ore por aqueles que estão enfermos na fé. Em outras palavras, fraco de fé. Irmão, está fraco de fé? Tranca doca um dia, não aconteceu. Tranca dois, não aconteceu. Tranca três, não aconteceu. 4, 5, 6, 7, 10. Eu não sei quantos dias, mas só sai de lá quando Deus fazer alguma coisa. Nós falamos tanto de arma de jejum e de oração e parece que a gente só fala na pregação, na confiança, parece que não é verdade. Parece que essa ideia de orar e jejuar para Deus fazer é bonita no púlpito, mas é vergonhoso no quarto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Há um louvor que eu não sei quem canta, eu só lembro dessa parte.
O crente quando ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. O crente quando ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a oração do crente. Ele entrou com Daniel lá na cova dos leões e nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, pois enquanto Ana orava e por um filho ela clamava, o Senhor o atendeu. Ele foi com Josué. Irmão, se Deus foi com Ana, foi com Josué, foi com Daniel, foi com Moisés, foi com Elias, foi com Eliseu, ele não vai ser contigo se tu orar. Ora e espera que Deus vai fazer. Aí você diz assim: pastor, mas eu estou perdido. Perdido já estava há muito tempo. Perdido já estava há muito tempo. O que aconteceu aqui agora, tu se deu de conta que tua pressa só te gerou foi prejuízo. Um dia eu estava orando, eu disse que eu estava o quê? E foi uma época que eu fiz coisa que Deus não mandou fazer. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas vou ouvir de novo. Eu comprei, irmão, um diabo de uma moto por vaidade que não era para ter comprado. E um dos caras que eu mais conheço, que eu mais conheço que entende de moto é o apóstolo. E quando ele olhou, eu disse: não, tá zero. A gente montou, deu um rolé. Eu disse: vou comprar. Comprei, estou comprando. Eu tenho recurso, tá de boa. Vou montar numa moto nova. Irmão, e por incrível que pareça, vai eu e ele fazer uma viagem que não deu 20 quilômetros. Tu sabe o que aconteceu? O balancinho de motor da moto soltou dentro do motor, irmão. Estourou a árvore de comando de válvula inteira. Quando eu cheguei na oficina, o mecânico disse assim: eu nunca vi isso aqui na minha vida. Irmão, quando o mecânico de moto diz que ele nunca viu, é melhor acreditar que ele nunca viu. E aí a gente recorre ao céu. Isso não é justo. Eu estava feliz, eu tinha o dinheiro, e eu paguei à vista. Deus fez assim. Só tinha um problema. Fiz qual? Era a tua vaidade, não era meu propósito. Quando eu comecei a orar por provisão, Deus me disse assim: você não precisa de provisão maior não, você precisa de menos vaidade. Eu cheguei no gabinete com a cauda entre a região glúteo. A hashtag aqui, os mais estudados sabem do que eu estou falando. E disse: pastor, eu queria te contar um negócio. Ele que é só amor, ele fala: meu filho. Eu disse: pastor, o prejuízo foi culpa minha. Aquilo foi a minha precipitação e vaidade. Deus não tinha mandado eu comprar aquela moto. E como Deus não mandou, quem teve que resolver? Mas e se Plínio tivesse feito com o propósito da moda, igual fez com o carro? Que carro de 25 mil queriam me vender por 10. E eu orei e Deus disse: não é o meu, eu não quero. Carro de 30 mil tentaram me vender por 15 e Deus me disse: não é o meu, não quero. A ponto de ter gente me dizer assim: será que essa palavra que tu está dizendo que Deus vai te dar um carro, será que foi Deus que falou? Irmão, no dia eu vi o diabo na vida da pessoa que estava me dizendo isso. Era uma palavra para tirar de mim a quietude de esperar em Deus. E eu, irmão, no dia eu acho até que eu estava igual o irmão Edmilson lá tirando a jaca. Eu acho que eu tinha saído um pouco da humildade. E eu disse assim: você vai andar no carro no dia que Deus me der. Pois bem, quando eu quetei, que foi que aconteceu?
Deus fez. E aí, quando a pessoa entrou no carro, eu liguei o ar-condicionado do canto, fechei os vidros e disse: e aí? Deus deu ou não deu? Eu acho que naquele dia assim, acho que não estava nem sendo usado por Deus na hora. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer? Pergunta para mim, o que o senhor quer dizer? Que ninguém perde nada por esperar Deus agir. Ninguém perde nada por esperar Deus agir. Afinal de contas, o que o teu braço pode fazer que o do teu Deus não pode? Me diz aí. Me diz aí o que a tua força pode fazer que a do teu Deus não pode. Afinal de contas, a gente tem quase 8 dias ouvindo: eu não tenho prazer na força do cavalo e nem nos músculos dos homens. É Deus dizendo assim, ó: sai de cima de teus recursos e para de usar a tua força, porque isso não está me dando prazer nenhum. Mas onde é que Deus tem prazer? Bem-aventurado é o varão. Mas quando chega no Isaías 66:12, se não me falha a memória, Deus diz em que é que ele tem prazer. É para este aqui eu olho, ao humilde de espírito e que treme diante de minha palavra. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu prazer está naquele que me ouve, e ainda que a confiança dele seja pouca, tremendo, ele acredita e espera naquilo que eu falo. Podemos encerrar? Se não só um sincero que estou amém. Mas eu posso falar uma coisa? O problema, eu disse que teve um sincero que falou amém. Posso falar qual é o grande problema? Posso falar? Você correu tanto e deu com os burros na água. E agora sabe qual é o grande trabalho? Vai ter que sair você para fazer força para tirar os burros da água. Se tivesse esperado teu Deus agir, tinha passado o que está passando? Ei, crente, posso falar uma coisa? Eu não sei até onde você correu. Eu só sei uma coisa: é hora de parar. É hora de parar. É hora de parar. Vira para o seu irmão e diz assim: irmão, por favor, fica quieto. Espera Deus agir. Porque você tem se acabado e não tem resolvido. Vamos orar para fingir que você gostou da palavra? Aqui tentou do seu jeito, quebrou a cara, faça. Vem cá para nós orar por tu. Aí eu vou receber a oração. Aí eu vou para frente. Estou aqui. Vai trabalhar a cabeça aqui. Nossa, eu Cristo Jesus. A minha consciência, por mais que o Senhor gerou um ambiente de descontração, mas o temor de Deus repousa nessa casa. É porque eu fico pensando quantos danos eu promovi na minha vida e na vida de outras pessoas por causa de minha precipitação. E não resolveu. Muito pelo contrário, foi prejuízo para mim e prejuízo para a vida de outros. Mas ainda bem que eu li Salmo 46 que disse: fica quieto. Fica quieto para quê? É só para saber quem é seu Deus mais uma vez. Mas fica quieto para quê? Fica quieto para ver o seu Deus fazendo algo que seu braço não consegue. Você
briga, você bate boca, você reclama, você murmura, você esbraveja e não muda a situação. Por quê? Porque está sendo na tua pressa. Mas eu ouço o Espírito dizendo para alguém assim: meu filho, minha filha, está na hora de parar, você já apanhou demais. É como se o Espírito vai dizendo: meu filho, minha filha, para um pouco. Chega de tanto você tomar prejuízo que eu não queria que você tomasse. Chega de tanto você sofrer coisas que eu não queria que você sofresse. Afinal de contas, até aqui, o que foi que a tua precipitação te promoveu? Prejuízo, dano, crise. E tem momento que você até duvida que eu ainda posso fazer. Tem momento que bate no fundo do seu coração: será realmente que Deus ainda vai agir? Ah, mas vai. Por que vai? Porque foi Ele que disse que era para a gente ficar quieto. Quando a gente ficasse quieto, Ele ia mostrar que Ele é Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria te pedir, Espírito Santo, que o Senhor começasse a tocar nas nossas vidas aqui em áreas que eu não consigo. Talvez até aqui, Senhor, nós fizemos tudo do nosso jeito, nas forças de nossos recursos, com nossas habilidades, com nossos cálculos. Nós somos hoje mais matemáticos do que proféticos. Mas nós queremos voltar, Senhor, a acreditar na movimentação da nuvem. A acreditar na movimentação da nuvem. E se a nuvem não se mover, a gente também não se move. Nos ensina a esperar com paciência pelo Senhor. Nos ensina a confiar no que o Senhor falou que vai fazer na nossa vida. Afinal de contas, tu não é homem para mentir. Tu não é filho de homem para se arrepender. E eu confesso, Senhor, que às vezes vem a dúvida. Às vezes vem o sentimento de medo. Mas tudo isso é o inimigo da quietude. Eu me arrependo, Senhor, das vezes que eu usei muito mais a minha habilidade do que a confiança no Senhor. Eu me coloco mais uma vez no lugar de quietude, de aquietar e saber que o Senhor é Deus e é exaltado no nosso meio. E essa é uma noite onde nós estamos voltando ao lugar da quietude. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus e está no nosso meio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ore um pouco aí onde você está. Eu não vou conseguir impor as mãos em todos vocês. Eu aqui preciso de imposição de mãos. Mas levanta a sua voz, ore um pouco aí onde você está. Fique tranquilo, ainda está cedo, ainda dá tempo de fazer uma oração. Levanta a sua voz, ore um pouco onde você está. Ore dizendo ao Senhor que você está retornando ao lugar da quietude. O lugar da quietude. O lugar da quietude. Sopra aqui, Espírito de Deus. Nós voltamos a um lugar de quietude. Nós voltamos a um lugar de quietude. Seja exaltado aqui nessa noite, Senhor. Seja exaltado.
suas cordas de amor. Nosso maior pecado tem sido a falta de confiança em Deus. Então vem queimar em mim, e então vem me atrai a ti, e então vem queimar em mim, e então vem, então vem, e Então vem queimar em mim. E então vem, me atrai a ti. E então vem queimar em mim. Que essa seja uma noite do Senhor queimar no nosso coração de novo a confiança, Pai. Nós abrimos mão de tudo aquilo que nós estávamos apegados e nos tirou do Senhor. Nós abrimos mão de tudo aquilo que era a nossa confiança e nos apegamos de novo ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, não interessa a adversidade. Nós nessa noite estamos tomando uma decisão. E a decisão é se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há alguém que nessa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus ou retornar para o Senhor? Há alguém aqui, irmãos, que gostaria de retornar a Jesus nessa noite ou entregar sua vida a Jesus? Se não, você pode dar um aplauso ao Senhor por essa noite? Irmãos, antes que os meninos colocassem os avisos aqui no telão, eu gostaria de bater um papo rápido com toda a igreja. Amém? Todos me ouvem aí, gente? Gostaria de bater um papo bem rápido com vocês, não vou tomar muito tempo de vocês, amém? Então vamos fazer o seguinte, os meninos vão dar os avisos semanais aqui.